Deus maravilhoso, Pai. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo de número 1. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Lucas capítulo 24, versículo 1 diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com os vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os quais que com eles estavam. Só até aqui. Amém. Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. Nós te bendizemos porque só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Ensina-nos, Pai, segundo o teu coração, o teu espírito, Pai. Porque a minha alma sente tomada por ti, Senhor. O meu espírito sente tomado pelo teu espírito, Pai. E as tuas palavras ecoam, Senhor Deus, no meu peito, Pai. Na minha mente, Senhor. Para derramar sobre a tua igreja, Pai. A tua igreja que veio te adorar, que veio prestar um culto de adoração. A tua igreja que veio firmada na rocha, não na areia, Pai. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Jesus. E traz-nos, Pai, o poder que tem a ressurreição, Pai. O poder que tem, Senhor Deus, a comunhão, Pai, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém com a sua mãozinha assim, ó? Glória a Deus, aleluias. Quando você levanta a sua mão, você está concordando com a palavra do Senhor. Quando você levanta a sua mão, você está dizendo amém para as coisas do Senhor. Quando você levanta a sua voz em oração, você está rogando ao Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Estamos escutando agora? Amém? Quando nós levantamos a nossa voz em oração, nós estamos concordando com as coisas de Deus. Nós estamos concordando com a palavra do Senhor. E eu gosto muito dessa passagem, porque a ressurreição de Cristo, ela tem palavra poderosa no nosso meio. Ela tem palavra poderosa para nos trazer ali revelações incríveis, onde nós encontramos coisas maravilhosas. Estas mulheres, elas não foram ao túmulo de Jesus no sábado, porque sábado era o dia que elas deveriam de guardar, como era de costume. Mas a Bíblia nos diz que elas foram juntas ao sepulcro. E eu olho para o nosso ministério hoje dentro das igrejas, pelo menos a maioria das igrejas é assim. A maioria das igrejas, as mulheres, elas vão atrás de Jesus. Elas sempre apoiaram o ministério de Jesus. Os homens sempre ficaram em menor números, e elas foram avançando à medida que foram conhecendo a Cristo. A mulher tem um coração mais sensível, um ouvido mais aguçado. A mulher tem um olhar mais apurado para detalhes das coisas que são eternas do Senhor. O homem muitas das vezes é racional, pensa nas coisas e muitas das vezes até duvida de algumas coisas que acontecem. Mas ali nós observamos que elas, no primeiro dia da semana, em alta madrugada,
elas não esperaram o sol raiar, elas não esperaram o sol nascer, elas estavam ali todas preparadas com os aromas para ir até o sepulcro de Jesus. Mas quando chegavam ali, a pedra foi removida. E muitas das vezes nós temos que remover uma pedra na nossa vida para que nós possamos chegar a Jesus. E essa pedra muitas das vezes nos impede de ver Jesus, nos impede de prosseguir no caminho de Jesus, nos impede de adorarmos a Jesus. Tem situações que são pedras na nossa vida. E às vezes o próprio Deus, ele retira essa pedra para que nós não se percamos no caminho, para que nós não consigamos ali ser atrapalhados, ou seja, ser pegos pelo diabo, aliás, para que nós não venhamos a ser pegos pelo inimigo. Deus, ele remove essa pedra de forma que você consiga ver que o túmulo está vazio, que a cruz está vazia, que Cristo ressuscitou. Porque muitas das vezes nós ainda estamos com os nossos sonhos enterrados com aquela pedra. Parece que aquela pedra está ali ainda de frente com nossos sonhos. Parece que aquela pedra não foi removida dos nossos olhares, do nosso meio. E Jesus Cristo, ele ressuscitou de uma forma poderosa. Eu olho para essa ressurreição e eu olho para ela de uma forma tão poderosa. Primeiro, Jesus, ele foi morto. Ele morreu ali na cruz do Calvário. Mas a Bíblia nos diz que ele venceu a morte, que ele desceu na profundidade, tirou a chave do demônio, do diabo, a chave da morte, e trouxe. Ele venceu essa parte. E ele está nos entregando hoje um código secreto para nós, uma chave de vida para nós. Ei, nem tudo está perdido. Jesus venceu a morte. A cada dia que nós olhamos as notícias, nós entristecemos cada vez mais no nosso coração. O caos na terra está pendendo para que nós venhamos a ficar em depressão. Hoje, quando abri o Facebook, já logo vi a notícia de um pastor que eu conheço na Bélgica, um pastor da nacionalidade portuguesa, que foi vencido por essa enfermidade que está assolando a terra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu lhe contar uma coisa. A pedra, ela foi removida para que dar vida. Mesmo que você perca a sua vida, você ganha a sua vida em Cristo Jesus. Mesmo que você perca os seus sonhos, suas vontades, mas você tem ganho ela em Cristo Jesus. Mesmo que você perca de viver a sua vida aqui na terra, mas você vai ganhá-la na eternidade, porque as coisas da terra passarão e as coisas do céu são eternas. E Deus, ele está hoje oferecendo para você uma vida eterna. Porque assim como Jesus venceu e ele próprio ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus Pai, assim também é nós. Nós vamos vencer. E há de chegar um tempo que nós vamos encontrar com o nosso Mestre, e tudo vai se refazer novo. A Bíblia diz que quando elas chegam naquele local, ainda estavam perplexas por ver aquela pedra removida. E de repente Deus manda os seus mensageiros. Deus manda 2 varões de vestiduras resplandecentes. Só podia ser anjo. Diga para o seu irmão, Deus tem os seus mensageiros. Diga para si mesmo, Deus tem os seus mensageiros. E eu creio que hoje Deus pode mandar anjo ainda nesta noite, para lhe trazer a revelação que você precisa, para lhe trazer a cura que você necessita. Você pode muitas das vezes estar perplexo com as adversidades que o diabo está fazendo, mas Deus sempre tem os seus meios de trabalhar. E veio ali naquele momento, e eles olhando para ela, eles estavam possuídas de um temor tremendo, porque elas estavam ali perplexas com aquela coisa toda, e elas, baixando os olhos umas para as outras, eles falavam, eles olhavam para elas, diziam assim para elas, olha, por que vocês estão buscando entre os mortos o que vive? Aquele túmulo era um lugar de morto. Jesus estava vivo, então ele não estaria ali. Olha, túmulo é para lugar de morto, não para quem vive. Olha, você vive
não precisa ficar desse jeito com a cabeça baixa. Levanta a sua cabeça, porque Cristo vive e nós vivemos por Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele disse ainda, os dois varões disseram ainda para as irmãs: olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos que ele já tinha dito isso para vocês, ainda quando ele caminhava na Galileia. E disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Importa que o Filho do Homem seja crucificado. Importa que o Filho do Homem seja ressuscitado ao terceiro dia. Então elas se lembraram destas palavras. Olha, quando você passa a meditar na Bíblia de dia e de noite, Jesus faz você lembrar destas palavras. Olha, Jesus faz você lembrar destas histórias, daquilo que nós já lemos, daquilo que nós já vivemos. Por isso, Jesus sempre nos advertiu: não se aparteis deste livro, antes medita nele de dia e de noite. E a Bíblia nos diz que elas lembraram destas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram a todos estas coisas. Estas mesmas irmãs encontraram com os 11 apóstolos. E também disseram a ele o que estava acontecendo. Estas 11 irmãs disseram a ele o que estava surgindo ali. A ressurreição, ela tem um poder tremendo. A ressurreição, ela tem algo maravilhoso. Ela prova que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ela prova que ele veio para cumprir o que se estava escrito. Mais importante do que os fatos ali acontecerem, era Jesus cumprir o que estava escrito. Davi escreve no Salmo 139 que Deus já tinha escrito todos os nossos dias, mesmo antes que nós tivéssemos sido formados no ventre da nossa mãe. Agora você já imagine, Deus já deixou tudo isso escrito para nós. O que nós precisamos é lembrar das Escrituras, é lembrar das suas palavras, é lembrar pelo que ele já passou, é lembrar pelos momentos difíceis que ele já passou. Jesus foi tentado, você e eu seremos tentados. Todos os dias nós somos tentados a pecar, nós somos tentados a blasfemar, nós somos tentados contra o nosso irmão, nós somos tentados contra a nossa irmã, nós somos tentados para murmurar, nós somos tentados para querer tomar aquela posição do nosso irmão, aquela posição da nossa irmã, nós somos tentados a cobiçar aquele posto de trabalho do nosso colega, nós somos tentados muitas das vezes a jogar algumas palavrinhas que vão flertar, que vão minar o coração de pessoas, para que nós consigamos subir um degrau na nossa história, subir um degrau na nossa vida. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que aquele que se humilha, presta atenção, por muito tempo nós aprendemos dos nossos antepassados, desde a época que nós éramos novos convertidos, que sempre diziam para nós que os humilhados serão exaltados. Não, é aquele que se humilha será exaltado. Deixa eu ajudar você a entender mais a palavra. É aquele que se humilha perante uma situação, é aquele que está sendo humilhado e mesmo assim ele não se exalta, é aquele que está sendo pisado, mas mesmo assim ele não diz nada. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele deixou um exemplo claro para nós. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, ele foi como uma ovelha sem dizer uma palavra. Muitas das vezes estão tentando levar-nos para o matadouro, e muitas das vezes nós temos que se calar, porque a Bíblia diz que é ele que justifica os justos, não nós que vamos nos justificar. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você: você pode estar vivendo uma injustiça, mas ele é o Deus da justiça. Você pode estar vivendo alguma situação que fizeram consigo, mas ele é o Deus que justifica aqueles que são justos, aqueles que andam em retidão. Deus tem algo para fazer na sua vida, meu irmão. Deus tem algo para fazer na sua vida, minha irmã. Olha, mas deixa eu lhe contar um segredo para você. Deixa eu lhe dizer algo para você. É um tempo que nós precisamos entender aquilo que cabe a nós como cristãos para fazer. É um tempo que, se nós queremos alcançar algo, nós precisamos romper no meio dessa história. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem para que as coisas se rompam. A Bíblia diz que muitas das vezes nós precisamos trabalhar para o homem e fazer para o homem como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Agora imagine o seguinte: se a Bíblia me diz que eu devo de fazer para o homem como se estivesse fazendo para Deus, imagine para Deus como eu deveria de fazer. Seria com muito mais excelência, seria com muito mais precisão.
serei com muito mais vontade, serei com muito mais garra, serei com muito mais temor, serei com muito mais prazer, porque tudo para Ele são todas as coisas, tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são dele. Então, para Ele é a primazia de todas as coisas. Nós ministramos esses dias lá na Suécia, aqui pela rede, pelas essas lives que nós fazemos aqui, e nós falamos sobre oferecer algo ao Senhor que agrade o coração de Deus, que mova a estrutura do Deus do impossível, que toque no coração dele. E algo que mova o coração de Deus é um coração contrito, é um coração que prima as primazias, é um coração que dá importância para as coisas de Deus, é um coração que vai fazer de todo possível para apresentar um culto agradável ao Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, não se importe se nós estamos hoje através da internet, esse veículo que está aqui, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se quem está recebendo essa adoração não é o homem, mas é o Senhor. Então tudo que nós devemos de fazer, façamos com excelência, que é tudo para Ele. E a Bíblia nos diz que elas andavam por ali. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas estavam todas com elas ali. E elas estavam confirmando estas coisas aos apóstolos. Elas estavam contando para eles o que estava acontecendo. E elas diziam ali, mas só que alguns deles olhavam para elas, e os discípulos também, diziam assim, nossa, essas irmãs parece que estão delirando. Aonde já se viu? Sabe o que acontece, meus irmãos? Em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio às situações que nós passamos, parece que nós esquecemos que Cristo ressuscitou. Parece que nós esquecemos que Ele venceu a morte. Parece que nós esquecemos que Cristo venceu a morte. Parece que nós esquecemos que Ele trouxe paz, que Ele trouxe liberdade para nós. Deixa eu lhe dizer algo para você entender. Cristo é um Cristo de paz. Cristo é um Cristo vivo. E a Bíblia nos diz que as pessoas olhavam e diziam, essas mulheres estão delirando. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada viu, ele procurava alguma coisa, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro havia crido, mas ele precisou ir lá ao sepulcro para olhar. E aí vem a história que eu mais amo dessa passagem. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. A Bíblia diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, todas as coisas ocorridas, os fatos que estavam mexendo ali em Jerusalém, os fatos que estavam ali causando muita conversa em Jerusalém. Sabe de uma coisa? Tem situações que causam muita conversa no povo de Deus, menos que Ele ressuscitou. Tem muita coisa que causa conversa no meio do arraial do povo de Deus. Tudo, menos que Ele venceu a morte. Tem muita coisa que acontece no meio do corpo de Cristo. Muita conversa que não leva a nada nenhum. Menos que Jesus Cristo está vivo. Palavras que não edificavam, muitas das vezes correm solto no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. E o Senhor dizia para mim, exorta a igreja. E amados irmãos, exortar significa chamar a igreja, chamar o meu irmão e a minha irmã a ver a mesma coisa que nós estamos vendo. Exortar significa dar um alinhamento à visão para vermos a mesma coisa que nós estamos vendo. Que um Cristo ressurreto, um Cristo vivo,
um Cristo que não gosta de fermento, um Cristo que não gosta de contenda, um Cristo que não gosta de confusão, um Cristo que gosta de unidade, um Cristo que gosta de compaixão, um Cristo que gosta de amor, um Cristo que gosta de um povo que ande em unidade. E essa passagem, ela mostra que eles estavam conversando de tudo, a respeito de muita coisa. Só que eles iam pelo caminho e Jesus se aproximou deles. E aí, a Bíblia nos diz que os olhos deles estavam como se impedidos de reconhecer a Cristo. Quando o nosso coração está cheio de outras coisas, menos coisas de Cristo, nós ficamos impedidos de ver a Cristo naquela situação. Nós ficamos impedidos de ver o Senhor naquele meio. Nós ficamos impedidos de ver a maravilha que é Cristo Jesus no meio daquela situação que está ocorrendo. Porque muitas das vezes nós podíamos olhar para a nossa história e olhar, olha, a túmula, o tampo da túmula já foi colocado. Aquele túmulo já está fechado, já está lacrado. Não há esperança para nós. E nós começamos a olhar como as coisas não têm esperança. E aqueles homens iam conversando, iam ali papeando, e de repente aproxima-se dele Jesus. E a Bíblia diz que eles não o reconheciam, porque havia algo que impedia de reconhecer. Então Jesus perguntou para eles o seguinte: olha, do que vocês conversam? E eles olharam para Jesus e falaram assim: ué, mas você não sabe? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O noticiário de tudo, o que aconteceu em Jerusalém? Olha, em Jerusalém está uma grande conversa. E aí Jesus perguntou para eles: o que vos preocupa? E eles começaram a andar entristecidos e contando para Jesus: olha, você deve ser o único aqui em Jerusalém que ignora as coisas que estão acontecendo, porque, olha, aconteceu aquilo, mas aquilo o quê? Que o Jesus, o Nazareno, o varão que é profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, o Todo-Poderoso, e como principais sacerdotes e as nossas autoridades, o condenaram entregando à morte e o crucificaram. E eles falavam isso para o próprio Cristo Jesus. Sabe, tem hora na nossa história, na nossa vida, deixa eu contar um segredo para vocês, que vocês pensam que vocês estão murmurando a sua história para pessoas e vocês estão contando para o próprio Cristo. Tem hora que Deus manda anjos do seu lado para ouvir a sua história. Tem horas que Deus prepara um ombro amigo para ouvir a sua história, mesmo que você não esteja ouvindo ele. Mesmo que existam coisas que te impeçam de enxergar que Cristo está ali. A ressurreição, ela vai converger numa algo tão lindo no final dessa história. A ressurreição vai trazer o cerne da mensagem de Deus desde o início da humanidade. A Bíblia diz que eles começaram a contar aquilo para Jesus. E ele disse o seguinte: olha, nós tínhamos a nossa fé nesse homem. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, que resgatasse a Israel com mão forte. Porque sabe por quê? Às vezes a gente espera algo que venha maravilhoso, montado num grande cavalo branco, com os seus exércitos imponentes, com toda aquela sua armadura, com uma espada muito grande. Mas Jesus veio no jumentinho, simples e humilde. O meu Jesus, o seu Jesus, ele é simples e humilde. Não precisamos se exaltar. Não precisamos de muita coisa para ser feliz. Não precisamos de grandes roupas, grandes ternos. Não precisamos de grandes carros. Não precisamos de grandes casas. Nós só precisamos da humildade de Cristo Jesus. Nós só precisamos de um jumentinho para nos levar, de um carrinho para nos levar para o culto, de um carrinho para nos levar a fazer as missões de Cristo. Nós só precisamos daquilo que Cristo tem para nós, daquilo que Cristo coloca em nosso meio. E às vezes a gente fica murmurando: ah, Senhor, eu tenho isso hoje, mas eu queria algo melhor. Ah, Senhor, mas eu tinha só isso, mas eu queria algo bom. Seria bom se eu tivesse isso. E parece que a nossa alma não se contenta com pouco. Parece que a nossa alma não se contenta com aquilo que Deus prepara para nós. Ei,
Observai as aves, elas não semeiam, nem colhem, e Deus não tem deixado faltar nada para elas. Assim também é Deus na sua vida. Se alegrai com aquilo que você tem, porque piores pessoas estão passando, pessoas têm passado coisas piores do que a nossa. E às vezes nós estamos ali, muitas das vezes contando a nossa história, dizendo, olha, eu podia estar melhor no trabalho, podia estar melhor numa escola, podia estar melhor na vida. Olha fulano, olha ciclano, olha beltrano, mas olha, Jesus manda ele dizer, não tem lhe faltado nada. Aquieta teu coração. Aleluia, aleluia. E na verdade é que também eles estavam contando que algumas mulheres também viram, também estiveram no túmulo. Elas de madrugada foram lá e não achando o corpo. Eles chegaram a contar para Jesus que havia 2 anjos ali e que afirmaram para as mulheres. Imagine só a história, você contando a história daquele que é o principal personagem da história. Meu irmão, minha irmã, sabe aquela hora que você vai no seu quarto, que você pensa que ninguém está vendo, que você começa a dizer, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? E você começa a contar os seus problemas. Ele está te ouvindo, sim. Ele já te ouviu. E a Bíblia me diz que eles foram contando, desenrolando tudo aquilo. Chegou uma hora que Jesus falou, olha, vamos parar com isso aqui. Vocês são nécios e tardios de coração para crer no que os profetas têm dito. E ele diz, porventura não devia o Cristo vir e padecer e entrar na sua glória? Não deveria, porque desde Moisés, ele começa a contar, desde a época dos profetas, tem se falado a respeito nas Escrituras. Ou seja, é muito complicado para nós, é muito complexo para nós, quando a gente depara com uma situação que vai acontecer. Eu começo imaginando o seguinte, por isso eu aprendi, nesses últimos tempos, que nós não podemos ler as Bíblias. Você pega a sua Bíblia, ela tem lá um cabeçalho do título. A minha, se for ler aqui, o que ela diz aqui? Os discípulos no caminho de Emaús, a partir do versículo 13. Tem os títulos que encabeçam o cabeçalho, mas deixa eu explicar algo para vocês. Eu aprendi algo. Essa parte é introduzido pelo homem para fazer você ver aquilo. Mas a palavra de Deus, quando nós lemos ela pura, e quando o Espírito de Deus nos traz a revelação, ela se renova a cada dia. Por isso você e eu não podemos ficar presos naquela mensagem que o nosso pastor, nosso líder no passado pregou, lá quando nós nos convertemos. Imagine se todo mundo pregasse igual aquela mensagem do fluxo de sangue. Imagine se todo mundo falasse a mesma coisa. Ei, o Espírito de Deus traz uma nova revelação para vocês hoje da palavra. Ele vive, ele reina para sempre. Ele traz você a realidade. A ressurreição nos traz uma realidade. Ele ainda é o nosso Rei, Senhor dos senhores. Há alguns anos atrás eu tive uma visão deitado aqui neste quarto. Aqui é o quarto que eu estou, um quartinho de solteiro, é o de trás. Nosso quarto de casal. E eu deito assim para o lado, aqui já é a parede, tem um espaço. E veio a visão mais linda que eu já vi. A visão mais maravilhosa que eu já vi. E a Bíblia sempre, quando eu leio, ela me confronta na minha mente. Quando as mulheres viram aqueles 2 varões, a Bíblia diz que eles eram resplandecentes. E eu vi o leão da tribo de Judá, montado num cavalo. E quando ele chegou mais próximo, que aquela imagem começou a ficar maior,
ele parou bem do lado em que eu pude enxergar na sua coxa Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, a Bíblia diz que quem diz que viu Jesus, a Bíblia chama até de falso profeta. Mas tem N passagens na Bíblia que o Cristo se apresenta na forma de um anjo. João diz que viu um anjo, mas havia momentos que estava falando com Deus. João diz que viu um anjo, mas havia momentos que estava falando com Cristo. Então Deus tem as suas formas de se manifestar para nós. E naquele dia, aquela imagem resplandecente, ela tinha todas as cores do arco da aliança. Aprendam, não é arco-íris, é arco da aliança. Arco-íris é em prol de uma deusa Íris, mas aqui é o arco da aliança com Deus. Vocês sabiam que o grupo LGBT, ele retirou uma das cores? O arco da aliança tem 7 cores. O grupo LGBT retirou o azul celeste, porque ele não aceita nada que seja celestial, porque eles querem combater. Isso prova daquilo que eu sempre venho pregado sobre tronos, tempos e estações que eu falei sobre os tronos. O diabo pega tudo aquilo que Deus fez para transformar em algo do mal, para vir atacar as nossas vidas. E nós vamos encerrar essa mensagem daqui a pouco com uma oração para quebrar todo o trono que existe sobre o mês de março e administrarmos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus chamou ele de nécios. Não ignoreis aquelas coisas, você tem que abrir o coração para o que os profetas dizem. E Cristo começa a contar para eles. Cristo começa a dizer, olha, Moisés, os profetas falaram sobre isso. E a Bíblia diz que quando ele ia contando essas coisas, Jesus foi chegando perto da aldeia que aqueles dois iam ficar. Mas aqueles dois ficaram tão maravilhados com o que Jesus estava contando para eles, que eles estavam que não se aguentavam. Eles estavam que não se aguentavam, e eles diziam assim, não, Senhor. Jesus deu a entender que ia passar batido daquela entrada ali. Jesus deu a entender que ele ia passar sem entrar naquele lugar. Parece que Jesus não vai entrar na sua causa. Só parece que Jesus vai entrar na sua casa. Às vezes ele até dá uma pista para você. Ei, olha, eu vou passar aqui direto. Parece que Jesus não está ouvindo a sua causa, mas ele está à espera de uma atitude sua. Jesus, vem comigo. A Bíblia diz que eles convidaram Jesus e disse assim, Jesus, olha, fica conosco. Eles não tinham percebido que aquele homem era Cristo ainda, mas eles disseram, olha, fica conosco, porque é tarde. Às vezes a gente está com uma hora já avançada nas mensagens, na pregação, mas Jesus está dizendo para você hoje, olha, fica comigo mais um pouco, eu tenho uma palavra de bênção para você no final. Jesus está falando para você, olha, fica mais um pouquinho de tempo aqui ouvindo essa palavra, eu tenho uma palavra de vida para você no final. E a Bíblia diz que quando eles chamaram Jesus para vir ali ficar com ele, ele dizia assim, olha, já é tarde. Eu gosto muito de uma música do Reuel Silvio, nós conhecemos ele lá em Londres, estava eu, minha esposa, Nathalie, diaconisa Neide. Ele canta uma música, ele diz assim, fica, Senhor, já se faz tarde. Ali é a mesma coisa, fica, Senhor. E ali Jesus, ele na hora entrou para ficar com eles, a Bíblia diz. E aconteceu quando estavam à mesa. Porque, repare uma coisa, meus irmãos, quando a conversa é agradável, quando a pessoa é agradável, a gente convida para participar da nossa mesa. Quando a pessoa tem algo para nos oferecer, nós chamamos para a mesa. A mesa é lugar de comunhão. Diga comigo, a mesa é lugar de comunhão. Amém? Então hoje, a partir de hoje, cessa as contendas na mesa. Cessa as discussões na mesa. A mesa é lugar de comunhão. E a Bíblia diz que aconteceu que eles entrando na casa ali, sentaram à mesa. Jesus, sem eles perceberem, já foi tomando a frente das coisas. A Bíblia diz que eu não vejo eles fazendo isso, mas Jesus chegou tomando ele o pão. Sabe por quê?
Porque é habitual de Jesus já buscar a comunhão. É habitual de Cristo buscar a comunhão. Pão significa comunhão. Olha que interessante que Paulo escreve sobre a ceia. Paulo escreve algo sobre a ceia. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Por um acaso, o pão que nós partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Deixa eu só parafrasear para nós colocarmos aqui uma ordem nisso. Este versículo diz que Jesus pega o pão. Este versículo não diz que tinha vinho, nem sumo de uva. Este versículo não diz que Jesus comeu. Jesus não comeu, porque ele havia prometido, em Lucas, fala muito bem sobre isso, que Jesus havia dito que ele só iria ceiar do vinho novo quando estivesse com todos nós no reino de Deus. Então ele não descumpre o que ele falou. Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele pega o pão. E quando ele pegou o pão, a Bíblia diz que ele, tomando o pão, abençoou. Ele disse aquilo que ele sempre disse: Senhor, graças te dou. E muitas das vezes a gente tem que pegar o pão que a gente tem em casa. Muitas das vezes a gente reclama por não ter ali alguma coisa para pôr dentro do pão, ou reclama porque não temos algo para comer, ou reclamamos porque não podemos comprar algo que nós precisamos, mas nós muitas das vezes temos que pegar aquele pão e dar graças a Deus. E ele pegou aquele pão e deu graças. A Bíblia diz que quando ele deu graças, a Bíblia diz que quando ele pegou aquele pão e abençoou, ele partiu o pão. Presta atenção, e lhes deu, não comeu, ele lhes deu. A Bíblia diz que então se abriram os olhos. Sabe quando vai abrir os nossos olhos? Quando nós partimos o pão com o nosso irmão. Quando nós tivermos comunhão com o nosso irmão. Não é ceia. Partir o pão nem sempre é ceia. Amém? Partir o pão significa que você tem comunhão com aquele irmão. A ceia é fazermos aquele memória do Senhor. Pegarmos o suco de uva e bebermos ali aquele momento e ministrarmos. Amém? E ali as Escrituras dizem que o ato de partir o pão significa comunhão. A ressurreição, ela te traz muitas bênçãos. A ressurreição, ela te abre portas, ela te traz novos amigos, ela te traz um novo Cristo, ela te dá um novo caminho. A ressurreição, ela te traz vida nova. A ressurreição te traz um vinho novo. A ressurreição te traz uma esperança nova. Mas o partir do pão mostra que Cristo está no nosso meio. Só o partir do pão com o nosso irmão mostra que Cristo está no meio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que tem 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª, a sua alma abomina. A Bíblia diz que a 7ª coisa que Deus mais odeia é a falsa testemunha que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. O maior objetivo do diabo é colocar um contra os outros. O maior objetivo do diabo é que você não parta o pão com o seu irmão. O maior objetivo do diabo é que coloque algo no nosso coração para falar mal de quem está próximo, para falar mal de alguém que nós muitas das vezes nem conhecemos direito, para julgarmos a causa de outra pessoa, para falarmos do nosso patrão, do nosso chefe de linha, do nosso gerente, para falarmos as coisas sem sabermos e julgarmos algumas causas, para levantarmos contra a liderança de igreja, contra pastores, contra obreiros. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia diz o seguinte, que para falar contra um presbítero, precisa ter no mínimo 2 testemunhas. Mas o que o diabo mais quer é lançar contenda entre eu e você. O que o diabo mais quer é pessoas que não conhecem, não conseguem ouvir o que Cristo deixou.
não conseguem ouvir o que Cristo deixou escrito para nós. Não se lembram de que Jesus usou ali a vida tremendamente do apóstolo Paulo para deixar escrito: olha, a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus nos adverte hoje: leiamos mais a Bíblia, foquemos mais na sua palavra, de dia e de noite. Todos os dias, quando nós lemos, ele nos exorta. Todos os dias, quando nós lemos, ele nos corrige. Todos os dias, quando nós lemos, ele nos traz algo novo. Deixa eu te dizer algo. A ressurreição, ela nos traz comunhão. A ressurreição, ela nos traz paz. Paz no lar, paz no trabalho, paz na casa, paz na escola, paz na rua, paz com os amigos, paz com os colegas de trabalho, paz com os irmãos, paz com a liderança, paz e comunhão com meu irmão. Meus irmãos, a ressurreição, ela traz tudo isso para nós. E o que Deus, o que Jesus está à espera, é de ter um encontro comigo e com você. É de podermos partir esse pão, de estarmos regozijando no mesmo manancial. Deus ama a sua vida. Deus ama os seus filhos. Deus ama o seu cônjuge, que muitas das vezes não está sentado ao teu lado. Deus ama a sua história. Deus ama com carinho especial por você. Ei, hoje é dia de bênção, é dia de vitória. A Bíblia diz que quando ele partiu o pão, abriram-se os olhos deles. A Bíblia diz que na mesma hora ali, quando eles estavam ali, que eles partiram aquele pão, os olhos se abriram. Mas ele desapareceu da presença deles, diz a Bíblia. E disseram um para o outro: olha, para nós fecharmos aqui, olha o que a Bíblia diz: porventura, não nos ardia o coração? Deixa eu te dizer uma coisa hoje. Sei que o seu dia foi pesado. Sei que o seu dia hoje não foi fácil. Enfrentar o dia de trabalho, galgar ali o seu ganha-pão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo vai convergir em uma bênção, porque a palavra de Deus diz o seguinte: que vai arder o seu coração. A Bíblia diz que eles olharam um para o outro e diziam: por um acaso não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Olha, antes de Cristo anunciar o pão, antes de você partir o pão, antes, mesmo naquela sua dificuldade, mesmo ainda com os olhos em escamas, fechados para algumas coisas que Deus quer mostrar para você, o seu coração ainda arde, porque Ele fala com você. O seu coração ainda se move, porque Ele fala com você. O seu coração ainda queima, porque você é dele. O seu coração ainda ferve, porque Ele tem uma promessa na sua vida, porque Ele tem algo para fazer consigo. O seu coração ainda queima, ainda arde, porque Jesus Cristo fez uma promessa. Deus te ama. Deus te ama. Aleluia! Eu quero orar por você, porque nós temos feito algumas orações para abençoar, para quebrar algumas coisas no mundo espiritual. E eu vou repetir essa oração devagar. Nós estamos entrando nesse mês, aliás, já estamos no meio do mês. E geralmente nesse meio de mês, há sempre um pico do mês, aonde os demônios trabalham com muitas coisas para tentar derrotar a nossa vida, a nossa história. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo. O diabo não fica por aí dando algum passo que ele vá dar em falso. Mas muitas das vezes ele é certeiro. Ele está só à espera de uma brecha. E acontece. Às vezes ele lança um dardo inflamado e nos acerta numa hora que a gente está mais vulnerável ou menos preparado. Ou que a gente acha que a gente está preparado. E geralmente isso acontece.
quando a gente pensa que está tudo bem. Mas a Bíblia sempre diz: sede vigilantes. Jesus sempre advertiu-nos: sede prudentes, mansos como uma pomba para partir o pão, mas prudentes como uma serpente. Então nós vamos fazer essa oração como pessoas prudentes, que sabem que são proferidas palavras sobre a nossa vida, que tem coisas que foram feitas no passado que deram legalidade, autorização, para que hoje nós viéssemos passar por momentos difíceis. Eu quero que você repita comigo. Eu quero que você faça essa oração comigo. Eu vou falar devagar e você fala no seu tempo. Não se importe se você esquecer de falar alguma palavra exatamente igual. Mas o que importa é que o conteúdo seja de essência, ou essencial. Oremos ao Senhor. Pai, eu renuncio toda influência, toda característica que há desses tronos que têm dominado as coisas perversas deste mal. Esse trono que não é o meu trono do signo de Áries, eu renuncio todo esse trono do zodíaco sobre a minha vida. Desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Eu renuncio toda a influência deste mês sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre a empresa, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre o meu relacionamento, sobre os meus bens, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, sobre a minha cidade, sobre o meu país. Eu rejeito toda a característica desse trono que tem ganhado influência sobre a minha vida. Pai, eu também renuncio e confesso todo pecado, mesmo que seja verbal, ou pela violência verbal, contra, ou até física, contra mim, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra o meu esposo. Eu renuncio toda vez que o diabo usou a minha boca para ir de encontro ao meu cônjuge, para ir de encontro à minha esposa, para ir de encontro aos meus filhos. Eu renuncio todo esse trono que tem ganhado terreno sobre a minha vida, sobre as minhas finanças. Eu renuncio toda vez que eu não usei de misericórdia. Eu te peço perdão, Pai, para com as pessoas, Pai. Eu renuncio toda vez que eu, por mais que involuntariamente, inconscientemente, eu tenha sido cruel, eu tenha sido implacável, eu tenha usado palavras amargas. Eu renuncio tudo aquilo que, mesmo que involuntariamente, eu tenha acabado por destruir sonhos, destruir pessoas. Eu renuncio, Senhor Deus, por ter sentido prazer. Eu renuncio por ter, muitas das vezes, Senhor, dado lado para o diabo, nas redes sociais, quando a gente vai querer olhar alguma coisa que não deve. Eu renuncio que esse trono dessas 4 rainhas não tem poder sobre a minha vida. Eu renuncio que esse trono da sexualidade, da sensualidade, não tem poder quando eu ando pelas ruas. Eu renuncio que esse trono não tem poder sobre os meus olhos, porque Jesus disse que seus olhos te fizerem pecar, arranca-os. É melhor você entrar sem eles no céu do que ficar com eles e ir para o inferno. Pai, nós lhe pedimos perdão, Senhor, por ter tido prazer em coisas que nós não deveríamos ter tido prazer, Senhor. Por ter nos orgulhado nas coisas que nós não deveríamos ter se orgulhado. Por nós termos se exaltado nas coisas que nós não deveríamos ter se exaltado, Senhor. Pai, eu lhe peço perdão, Senhor, pelas coisas que eu achei que eram secretas, que estava fazendo no secreto, mas não estava debaixo dos teus olhos, Senhor. Pelas vezes que pequei, Senhor, contra ti, Pai. Pela palavra que liberei, que gerou morte espiritual no coração dos meus irmãos. Pela semente de contenda que semeei no coração do corpo da igreja.
pela semente de contenda que coloquei contra os ministérios, contra os chamados, contra nações, contra a esposa, contra o esposo, contra os músicos, contra os louvoristas. Senhor, eu peço perdão por muitas das vezes ter sido egoísta, por possuir um mau gênio, por ser impaciente, por ser agressivo, inquieto, argumentista demais, por ter sido teimoso, teimosa, por ter sido irritante, por ferir a sensibilidade dos demais. Pai, eu lhe peço perdão, Senhor, por não suportar a fraqueza, por não suportar a fraqueza do meu irmão, fraqueza da minha irmã, por não ter honrado o meu irmão e a minha irmã como deveria de honrar, Senhor. Eu peço perdão, Senhor Deus, pela falta, Senhor Deus, de preocupação com o meu irmão, com a minha irmã. Eu peço perdão por muitas das vezes ter olhado só o meu umbigo, só o meu jeito de ser, só a minha necessidade. Pai querido, eu lhe peço perdão, Senhor, por ser muitas das vezes extremista e religioso demais. Eu peço muitas das vezes perdão por ter sido até mesmo muito político demais, por ter sido muitas das vezes insubmisso aos líderes, por ter falado mal pelas costas, por ter sido propagador de contendas, por ter sido propagador de brigas, por ter sido propagador de discórdias. Senhor, eu peço perdão pelo nosso jeito de ser, por não ter esperado o teu tempo, Pai. Eu lhe peço perdão, Senhor, por ter avançado, achando que era o Senhor que tinha dado o sinal e não era para avançar. Eu peço perdão, Senhor Deus, pelas decisões que nós tomamos, que não foram suas decisões, Pai. Senhor, peço perdão pelos relacionamentos que eu não consegui adubar, que eu não consegui nutrir, que eu não consegui levar adiante, que eu não consegui partir o pão, Senhor, por ter sido impaciente, por ter sido arrogante, pelo meu eu ter falado mais alto, por ter sido orgulhoso. Pai querido, eu assumo uma posição agora de propagar uma palavra profética para neutralizar todos os males que esses tronos têm feito sobre a nossa vida. No fundo, nós não somos iníquos, Pai. Nós somos apenas pecadores. Porque o pecador, ele reconhece que errou. O pecador, ele sabe que erra. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E aquele que diz que não peca, mente e fala que a sua palavra é mentirosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ministro uma bênção sobre as nossas vidas hoje. Eu assumo essa posição num decreto de abençoar todos aqueles que estão aqui ouvindo esta palavra. Eu assumo agora esse decreto onde diz a palavra do Senhor em Salmo 91, não te assustará com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, porque cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu decreto esta palavra de bênção sobre a sua vida. Eu decreto que está anulado toda a corrente do mal, toda a influência do mal. Eu decreto que só o Senhor é Deus na sua vida. Eu decreto que não há nenhuma arma forjada contra aqueles que são de Cristo Jesus. Eu decreto em nome do Senhor Jesus, de acordo com Gênesis 49:8, a bênção que há sobre a tribo de Judá. Meus irmãos, minhas irmãs, louvarão comigo. A minha mão estará sobre eles. A minha mão estará empurrando os seus inimigos para lá. E a mão do Senhor está abençoando hoje esta igreja, esse corpo de Cristo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amados irmãos, as horas já avançam. Eu quero somente dar a bênção apostólica a vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Olha, um coração bem grande para vocês. Amém? Aquele coração, isso, Nathalie, aquele coração bem grande, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus os ama. Glauce, Deus os ama. Gláucia e Glauce.
Nós temos duas aqui, amém? Deus os ama. Nicolas, Deus é amor. A todos vocês, Lídia, Deus é amor. Creia, minha filha, Deus é amor. Deus te ama, Deus ama o Leandro. Deus ama a Julinha, Marlene Lau, Vanderleia, missionária, Rosane, Ideraldo, Tereza, Isadora, Maria Trindade. Deus ama a Mara. Olha, Mara, Deus te abençoe. Pastor Paulo, missionária Romilda, Zisélia, Julinha, Tânia, Lídia, Fátima, Deus é amor. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Maria Trindade, Isadora, missionária Tereza. Deus os abençoe, Nathalie, Fátima Freitas, glória. Sandra, Deus te abençoe. Amém?